um convite de novo, né? Lá na frente, alguém quer entregar a vida para Jesus, você vai até alguém te explicar o que é aquilo, né? E ontem eu vendo um filme de futebol americano, não lembro o nome, mas um rapaz, ele tinha um desafio, porque ele enfrentou na década de 70 o preconceito racial. Ele não era escalado para jogar no time, o time só tinha branco, e ele negro foi escalado naquela dificuldade, o técnico pôs maior confiança nele, e ele venceu o preconceito, e ele era cristão, ele ganhou o time inteiro para Jesus, o time todo. E o técnico, de determinado momento lá, o técnico chega no culto deles, né? E o técnico resolve batizar. Fala, eu vim aqui para entregar minha vida para o Senhor Jesus. E ontem eu vendo aquele filme, eu comecei a chorar, lembrando de mim, né? Eu vim aqui para entregar minha vida para o Senhor. E a gente fazia isso todo culto, dia após dia, até entender que o Senhor nos aceita todo dia. Fala assim, o Senhor aceita a gente todo dia. Valeu, João, Deus abençoe, meu irmãozão. Amém, querido? E eu meditando na palavra nesses dias, hoje ali eu tive um tempinho com a Nicole, assistindo um filminho no chão lá, da sala, e fui ver o tanto que Deus é bom. Na hora que eu estava lendo a palavra, Deus ministrou algo muito forte. Está lá em Marcos 2, amém? Marcos, capítulo 2. Todos encontraram? Nós vamos ler em duas etapas. Nós vamos ler a primeira e depois a gente lê a segunda, para a gente explicar algumas coisas aqui, tá bom? É assim, ó, Marcos capítulo 2. Interessante que esse texto, em algumas outras evangelhos, né? Ele vem quase que no meio do evangelho, no 15, no 11. Né? João vai mencionar esse texto no 11. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo que correu a notícia que ele estava em casa, diga assim, Jesus estava em casa. Logo que correu a notícia que Jesus estava em casa, muitos afluíram para ali, aglomeraram, né, juntaram multidões e foram para lá. Tantos que nem mesmo junto à porta achava lugar. Jesus estava numa multidão na casa dele que não tinha jeito nem de chegar na porta e passar por dentro da porta. E anunciava-lhes a palavra. Então ele estava ali levando a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto central, correspondente ao que Jesus estava, fazendo uma abertura no telhado, baixaram o leito em que estava o doente. Olha só esse versículo, eu custei a entender o mistério desse versículo. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, que nessa noite o Senhor venha trazer ao nosso coração entendimento daquilo que o Senhor tem para nós através do Espírito, e que nós possamos sentir essa palavra queimar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando a gente vai no Marcos capítulo 1 e começa a ver o que estava acontecendo, estava iniciando o ministério de Jesus Cristo. Ele estava começando o seu ministério. E nesse começo de ministério, ele operava milagre, maravilha. Ele tinha tirado um demônio de um menino. E logo depois ele havia curado a sogra de Pedro. Lá no capítulo 1 de Marcos fala dessa cura. E a Bíblia diz ainda, não fala o lapso temporal, quanto tempo gastou para fazer isso. Fala ainda que ele fez muitos milagres, muitos prodígios, expulsou muitos demônios e depois foi para a sua casa. Porque havia um cochicho, que havia um homem na terra fazendo prodígios, maravilhas e milagres. Ele estava sendo perseguido e não tinha sossego. E para onde que ele foi? Para casa. E esse texto, assim, quando eu leio ele, eu vejo ele em 3 perspectivas. A de Jesus, a dos 4 homens e a do paralítico. E quando eu vejo ele na perspectiva de Jesus, a gente tenta colocar no nosso coração essa perspectiva, como se a gente fosse esse obreiro, que passou o dia inteiro operando milagre, maravilha, fazendo a obra do Senhor Jesus, fazendo as visitas, com motorista ou sem motorista, né, pastor João? Mas visitando, cuidando, e aí depois ele chega em casa, e a multidão está lá cercando a casa dele. Dá tempo nem tomar um banhozinho direito, fazer uma barba, comer alguma coisa, e o culto continua.
E a multidão começou a aglomerar. E quando a gente vê esse texto na perspectiva de Jesus, a gente pensa assim, Jesus ele tinha todos os motivos para falar assim, poxa gente, eu cansei, eu fiquei o dia inteiro aí fazendo milagre, já curei, até a sogra eu curei hoje, né? Até a sogra, eu fiz milagre até na vida de sogra, tem sogra aqui não. Eu fiz tanta coisa abençoada hoje, deixa eu descansar. Ele poderia ficar naquele motivo dele e falar, não, eu quero dar uma descansada, eu quero ficar tranquilo. Mas ainda assim ele foi fazer o quê? A obra de Deus. As pessoas batiam na porta dele. As pessoas batiam na porta da casa dele. E ele estava lá, pronto, para atender mais uma vez. E às vezes a gente inventa desculpa. Estou cansado. Eu mesmo já fiz isso demais, estou cansado. O Ricardo me ligou esse dia e falou, estou de férias. Eu falei, meu Deus, me perdoa. A gente às vezes tem essa mania, a gente vem para a igreja, sai daqui, vai para o culto, chega em casa, e aí de repente tem alguma coisa para acontecer, alguém para visitar, uma notícia que nós ficou sabendo, o que a gente faz? A gente tenta falar, poxa, eu estou cansado, e tenta arrumar desculpa. O que tem parado do seu ministério, filho? É cansaço? Porque Jesus ele continuou, o tempo inteiro ele estava ali firme. E o que tem parado o seu ministério? Se for o cansaço, Deus vai renovar a sua força essa noite, amém? Deus vai revigorar você. Então eu quero te dizer uma coisa assim, não pare. Pense como Jesus, já fez tantas coisas, mas ainda assim ele estava achando fôlego para poder continuar a obra. E a Bíblia diz que ele estava ali anunciando a palavra do Senhor para aquele povo que estava na multidão. Imagina se essa multidão de hoje, daqui, agora, chamar mais 3 ou 4 e falar assim, vamos lá para a casa do pastor Daniel, porque ele está eu vi uma luz muito forte nele, o Espírito Santo estava com ele ali, e eu vi algo especial. Ele orou para uma menina, a menina foi curada lá, vamos para lá, para a porta da casa dele. Aí vai a Gabi, vai a Paula, aí de repente a janta está pronta, esperando só o Daniel e a Gabi. Talvez saia mais uns 2 pratinhos, né, para mim e para o pastor Joel, talvez, para a pastora Lorena, né? Mas aí a comida não vai dar, e de repente você para tudo e fala, meu Deus, eu vou continuar o culto aqui, porque o povo está sedento. A gente tem que achar motivo para continuar, querido. A vida já tentou te parar tanto. Procura achar motivo para continuar. Pode dar um motivo? Jesus, ele falou assim, obras maiores ainda farão. Então não significa que a nossa obra termina aqui no prédio. A gente vai sair daqui e vai fazer obra ainda maior. Na hora que a gente sai do prédio, a gente sai doido. Às vezes a gente recebe ligação, tem que sair e visitar alguém. Às vezes a gente não pode e fica com o coração doendo, porque queria estar lá cuidando, fazendo alguma coisa. Amém? Vamos pensar nessa perspectiva de Jesus, que a gente não pode deixar o cansaço nos abater. Amém? Quando a gente pega esse texto e vê na perspectiva dos 4 homens, a Bíblia diz que no meio do caminho havia um paralítico numa cama, num leito, e o povo estava arrastando, porque ficou sabendo que Jesus estava lá na casa. E esses 4 homens juntaram o paralítico e tentaram entrar até onde Jesus estava. Quando eu olho para esse texto pensando nos 4 homens, eu fico pensando o que passava na cabeça desses camaradas para ajudar ele. Para pensar, ele não saía da cama. Vamos imaginar um homem, o peso médio aí de 70, 80 quilos, né? Talvez João pesa menos de 70, não, João já pesa uns 90, né? O bicho é bruto. 70. Vamos imaginar um homem de 70 quilos, deitado numa cama que deve pesar mais uns 15, 20, ao todo dá 90, mas na hora que você pega uma pessoa de 90 quilos, você carrega. Mas, querido, se você pegar o pé de uma cama com um homem de 70 quilos em cima, duvido você dar conta de carregar. E a Bíblia diz que esses 4 homens, eles foram assim, cada um pegando um pé de uma cama e tentaram fazer o quê? Subir no telhado. Querido, já é difícil subir com uma pessoa nas costas em algum lugar. Imagina pegando um pé de uma cama com um homem deitado em cima. E eles não mediram esforço para ver o milagre na vida de alguém. Eles não viram dificuldade para ver o milagre na vida daquele homem. Eles subiram naquele telhado. Porque onde Jesus estava não tinha como acessar pela porta, era gente demais. Então o que eles fizeram? Subiram pelo telhado. Imagina você com um pé de cama no seu ombro aqui, do pastor Daniel, e subindo, esperando que o milagre daquele homem vai acontecer. E aí eles fizeram o quê? Tiraram o telhado. Naquela época era eira, né? Era palha. Eram as casas feitas com telhado de palha, palhoça, alguma coisa assim. Hoje tem essas vigotas, mas imagina se fosse hoje, tem uma laje. Aí você quebra aquelas vigotinhas, você quebra os cabos, quebra as ripas, fura a laje para tentar chegar lá onde Jesus está. Esse é o esforço que nós temos que ter em mente, que nós temos que fazer pelo bem do outro. Aqueles homens não estavam procurando milagre para eles. Eles estavam se esforçando para um milagre alheio. Fala assim, milagre compartilhado. Sabe qual que é o melhor milagre que acontece na vida do crente? É quando ele é compartilhado.
É aquele milagre que consegue te alcançar, fazer algo na sua vida maravilhoso, e com esse milagre, pessoas são alcançadas. Eu vejo pessoas pedindo, pastor, ora para mim na vida financeira. Eu pergunto, qual o propósito? A pessoa até assusta. Qual o propósito? Porque, primeiro, oração na vida financeira não resolve se não for fiel. Então, eu já nem oro em vida financeira, é muito difícil. Eu vou pregar fora quando o pessoal pede, estava conversando com o pastor esses dias sobre isso. Eu não oro para a vida financeira mais. Se a pessoa não for fiel, tiver uma vida íntegra e não souber administrar os 90 que sobra, oração não sai do telhado, querido. Então, as pessoas, elas querem fazer o quê? Ter um milagre para elas. Então, quando você pergunta assim, qual que é o seu propósito? Eu quero prosperar. Com qual finalidade? Quantas pessoas vão viver o seu milagre? Quantas pessoas vão experimentar também do seu milagre? É o que a gente chama de milagre compartilhado. Esses 4 homens estavam fazendo um esforço danado para receber um milagre que nem era para eles. E Jesus, quando olha para essa situação, e eles conseguem descer, imagina a cena, Daniel, e descendo as cordas, e aquele homem descendo pela cama, o povo de certo foi abrindo para caber aquela cama foi de frente a Jesus. E o texto fala assim no versículo 5, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, olha só, viu a fé de quem? Jesus estava operando um milagre em cima da fé de quem? É por isso que a gente não pode parar de orar pelos doentes, é por isso que a gente não pode parar de orar pelos nossos familiares. A gente não pode parar de orar pela nossa nação, por Uberlândia, pelo prefeito, porque a oração de um crente pode muito nos seus efeitos, querido. Deus olhou para aqueles 4 homens, Jesus olhou para aqueles 4 homens e falou assim, ei, vendo-lhes a fé, ele disse para o paralítico, pega teu leito, né? Primeiro ele fala, sarados estão, né? Perdoados estão os seus pecados. E depois pega o leite e sai. Nós vamos ler essa outra parte. Mas olha só que interessante. O desejo de 4 homens mudou a história daquele jovem. Será que se a enfermidade do Enzo depender de 4 pessoas aqui para pagar preço por ele, a gente encontra essas 4 pessoas? Será que o milagre na vida do Heitor, se precisar de 4 pessoas, ele tem essas 4 pessoas aqui que pode contar? Você está entendendo onde é que eu quero chegar? O Evangelho não foi feito para poder ser particularizado ou individualizado. O Evangelho, ele é feito para ser compartilhado. Que graça tem você receber um milagre, não tem nem para quem contar. Que graça tem você ver um milagre e as pessoas nem sabem. Porque todo milagre é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estão entendendo esse mistério? As pessoas têm que olhar para a sua vida e falar assim, rapaz, eu conheço a história daquele homem, aquilo é um milagre. Cantava hip hop, rap, roubava de moto, fazia uns trocentas coisas aí. Aquilo é um milagre. O milagre só tem propósito e sentido quando outras pessoas falam, eu quero viver esse milagre junto com você. Amém? Estão entendendo, igreja? Você que está em casa ouvindo aí, pela live, assistindo, se você está buscando, talvez assistir para alimentar a sua fé e ter um milagre, eu quero declarar na sua vida. Você só pode experimentar um milagre se você está com intenção de compartilhar ele com alguém. Amém? Pastor, eu quero um carro. Vai levar quantos para a igreja? Vai passar na casa de quantos? Está entendendo isso ou não? Pastor, eu quero uma casa. Vai chamar o pastor para comer churrasco lá quantas vezes por mês? Está entendendo? O milagre tem que ser compartilhado, querido. O menos já entendeu o mistério. Está entendendo esse mistério? O milagre tem que ser vivido com alguém, senão não tem sentido. Então, esses 4 homens, eu tenho para mim que eles tiveram essa fé compartilhada. E Jesus, ele operou um milagre baseado na fé. E o que a gente tem que ter hoje? A Bíblia fala assim, o nosso maior chamado cristão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será. Só que aí tem um outro texto que eu gosto demais, que é o João 16,15, que fala assim, Marcos 16,15 e João 15,16, né? Ele fala assim, faça discípulos, e aí pede o que quiser e será concedido. Batizando no meu nome, fazei discípulos. Assim você pode pedir o que quiser e será concedido. Eu parei para pensar sobre isso. Fazer discípulo e aí depois pedir o que eu quero. Sabe por que muitas vezes a gente pede e não é atendido? Porque a gente não tem discípulo. A gente não tem para quem mostrar para Jesus os nossos filhos na fé. Estão entendendo esse mistério? Se você não tem discípulo, a Bíblia é como se Jesus falasse assim, eu vou te retribuir, mas desde que você apresente os seus filhos na fé. Porque lá em Mateus 6,33 ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça,
E as demais coisas serão acrescentadas. Então Ele só acrescenta na nossa vida quando a gente está seguindo o reino. E o que adianta eu querer entrar no reino se eu não quero levar mais alguém comigo? Querido, imagina um camarote, o top. Tudo lá liberado para você comer, usufruir, tirando bebida alcoólica também. Imagina um camarote do céu. Você vai para o camarote e falando assim, você pode trazer quem você quiser. Mas não tem limite? Não, não tem limite. Pode trazer quem você quiser, sua mãe, seu pai. Imagina isso, filho. Você sentar na mesa do rei, comer do melhor com Jesus e olhar para o seu lado assim, não ver que toda a sua família está lá. Todos os seus amigos. Se olhar para um amigo seu que era difícil, falar, nossa, esse aqui eu paguei preço. Estão entendendo isso ou não? O Serginho deve estar vendo lá de Londres, eu não pus no meu Face, né? O Serginho é um amigo nosso que ele assiste as lives lá de Londres. A gente tem um amigo em comum que chama Glauber Lemes. E hoje ele postou uma foto bonita, ele comprou um Dodge, daqueles americanos, parece um Camaro. E aí ele sentou no capô do carro assim, e eu falei, pus lá no Face do Glauber assim, falei, caramba, eu lembro quando você vendeu o Monza para comprar um teclado. Ficou a pé, a mulher falou, esse cara é doido. Vendeu o carro para andar a pé. Aí eu coloquei assim, isso aí foi a semente. Aquele Monza foi uma semente. E eu preguei o amor de Jesus para a vida dele um tempo, ele falava, rapaz, que Jesus que nada, e ele, difícil. E aí hoje você vê ele convertido, com CDs gravados, foi para os Estados Unidos, ele mora em Massachusetts, levou a família inteira, é produtor lá de casamento, bate foto, revela foto, toca as músicas, é o líder de jovens da igreja dele. Que maravilha, você fala, rapaz, esse menino aí é isso. É um menino que você vai chegar no céu e falar assim, nossa, esse aqui valeu a pena pregar para ele. Estão entendendo isso ou não? É aqueles camaradas difíceis, você fala, esse aqui era mulherzeiro, cachaceiro, ninguém dava nada, e hoje está lá, adorando o Senhor, liderando os jovens, trabalhando num país próspero. Estão entendendo isso? O milagre tem que ser compartilhado. Por isso que a gente tem que preocupar em fazer o quê? Discípulo. Então, na perspectiva dos 4 homens, você tem que ser esses 4. Você tem que estar no lugar dessas pessoas que falam assim, eu vou pagar preço pelo seu milagre, meu irmão. Você está doente, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você. Quando eu estava abrindo o ministério, as pessoas procuravam, pastor, estou desempregado. Eu falava, então vamos jejuar. Eu não sei se eu já fiz isso aqui com alguém. A gente começava meia-noite, eu ligava para o irmão meia-noite, ligava, o irmão, vai lá para a sala, ajoelha lá. A gente orava de meia-noite até 1h da manhã pelo telefone. Em alguns casos a gente ia pessoalmente e jejuava junto. Sabe, era gostoso quando você termina aquele jejum com o irmão e fala assim, pastor, aquele jejum deu certo, o telefone tocou, estou empregado. Nossa, pastor, que você fez jejum pela minha mãe aquela vez, a minha mãe foi curada. Aí você vai ouvindo os testemunhos que talvez você nem lembra mais. Se a gente fosse parar para pensar, esses 4 homens, com certeza eles ajudaram mais pessoas na vida deles. E quando eles viram aquela situação daquele homem, falou, eu preciso de fazer algo por esse camarada. E a gente tem que olhar para o nosso irmão e falar, eu preciso fazer algo por ele. Eu preciso pagar preço por ela. Estão entendendo isso? Amém? E aí a gente pôde ver o milagre. Mas quando a gente vai para a perspectiva do paralítico, algo me chama a atenção. Você sentado numa cama, imobilizado, sem ter condição de se locomover e precisando de que alguém fizesse algo por você. Porque você não daria conta de ir até naquela multidão. Jesus, ele sabia que tinha um homem lá do lado de fora, paralítico. Ele era onisciente, onipresente, o poder de Deus estava sobre ele, eu tenho certeza que ele sabia. Mas ele estava querendo ver a fé das pessoas que estavam ao redor daquele homem. Por isso que ele fala, vendo-lhes a fé. Ele curou aquele homem por causa da fé das pessoas. Sua família vai ser curada assim, se você não abrir mão da sua fé. Seu filho, sua casa vai ver a glória de Deus, se você não abrir mão da sua fé. Amém? Pastor, a salvação individual. Não estou pregando salvação, estou falando de milagre, de testemunho. E ainda assim, se você pagar preço de joelho, aquela pessoa desviada, difícil, converte. Porque Deus vai honrar a tua oração. Amém? Mas na perspectiva do paralítico, a Bíblia diz que ele estava precisando de encontrar Jesus. Ele precisava, porque ele sabia, ele ficou sabendo na multidão ali, no meio daquele povo, que tinha um homem que operava milagre. Tinha um homem que estava fazendo milagre, então ele queria. O interessante é que essa cama veio até Jesus, mas não sei de onde ela foi tirada. A Bíblia não fala se estava na casa dele ou se estava no meio do caminho. A gente pode até fazer uma conjectura aqui e pensar,
caramba, será que esse paralítico foi arrastando a cama e o povo ficou com dó dele? Eu tenho para mim que deve ter acontecido isso. Ele ficou sabendo que Jesus estava por ali e foi se arrastando e puxando a cama. Como é que aqueles 4 homens iam saber que o paralítico estava na casa dele querendo Jesus? Então a gente tem que tentar entender a visão desse paralítico. O que ele quis fazer? Ele quis estar na presença do Senhor. E detalhe, algo me chama a atenção, porque quando eles chegaram lá em volta da casa, a casa estava lotada. A Bíblia diz que eles tiveram que abrir o telhado e descer o homem pelo centro, pelo meio. E isso leva a gente a pensar e a acreditar que a gente só pode receber milagre se a gente estiver no centro, onde Jesus está. No centro da vontade de Deus. A gente não pode mais ficar pelas beiradas, senão não vai ter espaço. A gente tem que procurar o centro. Chega de viver aquela vida de crente que vai comendo pelas beiradas igual lagarta. Não, uma hora eu vou para a igreja por osmose, aí não teve jeito, minha família gostou, eu vim. Não. Ei, chega de viver pela beirada, vamos viver no centro. E no centro da vontade, porque o milagre do Senhor está onde Ele está. E Ele falou assim, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então eu estou aqui, e se eu estou aqui, você tem que estar junto. E a Bíblia diz que nesse episódio, Jesus estava no centro da casa. Levando a crer que o paralítico precisava de estar no centro da vontade do Senhor. Amém? No centro da vontade do Senhor. E aí ele foi curado, mas houve um certo embaraço para essa cura. E é onde eu quero chegar. Alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, porque ele falava deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então os fariseus aqui, os escribas, eles não estavam questionando o poder de Jesus. Inclusive eles estavam reconhecendo que Deus era o perdoador de pecados. E até naquele dia não veio nenhum homem na terra falar: ei, eu te perdoo os seus pecados. E aí por isso que eles estavam questionando. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, estava tirando onda. É aquela onda que o povo tira quando você está começando a ir para a igreja, o povo tira onda de você. Ih, olha lá, virou crente. Quem já ouviu isso? Só eu? Ih, virou crente. Né? E no começo a gente converte, a gente usa até gravata, né? As roupas tudo engomadinho, né? Quer ficar parecendo até que as pentecostalzão doido, né? Crente. Nada contra, eu tenho umas gravatas lá. E aí Jesus ele fala assim: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda? Responde aí, querido. O que é mais fácil dizer para um paralítico? Vamos imaginar que você está no centro da cidade, tem um paralítico sentado lá de frente ao banco, Itaú, lá na Tubal Vilela. O que é mais fácil? Perdoados estão os teus pecados. Ou pegar assim e falar assim, toma teu leite e anda. Os dois é difícil, né? Os dois é difícil, velho. Quem é você para perdoar pecado do cara? E quem é você para ter aquele poderzão de falar assim, levanta e anda? Eu queria ter esse poder, Talita cume, pá, e ver o povo levantando e os paralíticos andando. Nossa, ia ser lindo. Os dois são difíceis. Só que Jesus estava questionando os escribas para ver onde eles iam chegar. O que é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Para Jesus, que já tinha feito um milagre e cura, era muito mais fácil ele curar. Simplesmente, pronto, levanta e anda. Por que ele falou, perdoados estão os seus pecados? Aí teve aquela algazarra toda, no final Jesus fala para ele, pega teu leito, vai para tua casa e glorifica o nome do Senhor. E aquele homem foi curado, pegou o leito e foi embora para sua casa. Mas o que fica aqui na pergunta é, o que tem a ver essa palavra que Jesus lançou na vida dele, perdoados estão os teus pecados? O que é mais importante, filho? Cura física ou perdão de pecado? Dá uma opinião. O que é mais importante, Mendes? Uma cura física ou remissão dos pecados? Hã? Sabe, uma vez a gente orou para um menino, ele foi curado. Eu vi milagre na vida daquele menino, ele foi curado. Ele voltou para o mundão, foi beber, foi fumar, se perdeu. Então, às vezes, a cura física ela não é tão importante quanto a remissão de pecado.
Tinha um irmão na igreja difícil demais, ele fazia a esposa sofrer, e a mãe, ele foi preso, e a mãe desesperada, mas a família, até a sogra estava pedindo para ele, pelo amor de Deus, vamos orar, ele está preso. Rapaz, e nós pagamos um preço de oração, fizemos jejum, pastor, e esse menino foi solto de um jeito. Se o João tivesse aqui, eu explicava no termo jurídico, o João ia falar, mas como que esse cara foi solto? Sem habeas corpus. Não saiu habeas corpus, foi uma coisa louca, não sei como que aconteceu, você trabalha com isso. Se não chegar um habeas corpus lá, vocês não liberam ninguém, não libera? O menino foi solto, posto em liberdade. Saiu uma condicional para ele, sem ter digitado o habeas corpus primeiro. Não sei como liberaram o menino, lá do Tibério. E esse menino veio a falecer, porque ele saiu da cadeia, voltou para o mundo da droga, ficou devendo droga e morreu, mataram ele, jogaram ele no rio. Que é isso, pastor? E nós oramos, pagamos preço. Então, às vezes, a gente fica procurando milagre e a gente não procura o quê? Perdão. E o que Deus tem para nós não é só operar milagre na nossa vida, é permitir o perdão dos pecados. Amém? Permitir perdão. Olha só, quando a gente vê lá em Romanos 16, fala assim, o salário do pecado é uma frase que todos os menininhos tudo conhecem. O salário do pecado é a morte. Quando a gente vai para o texto hebraico, essa palavra salário, lá no texto está escrito opsonia, ou opsônia. Essa palavra salário, no opsônia, significa pagamento de um soldado, que trabalha para um senhor, para um general. Em algumas traduções fala pagamento de um escravo que presta serviço para o seu senhor. Então, quando fala assim, o salário do pecado é a morte, está querendo dizer que o pagamento para aqueles que estão colocando o pecado como seu senhor é morte. O pagamento daqueles que prestam serviços para o Senhor é morte. E quando a gente vai em Romanos 16, a partir do verso 22, Paulo ele vem fazer várias perguntas para o povo, para os romanos. E uma das perguntas que ele faz é assim, ele tenta esclarecer para o povo que a gente tem um senhorio na nossa vida. E quando ele fala que o salário do pecado é a morte, ele está querendo dizer que o pecado tem sido o nosso senhorio. E assim sendo, eu vou ter um pagamento por isso, que é uma morte. E ele costuma falar ali, ele começa a falar, e de maneira bem simples, ele vem explicando lá em Romanos 16, que essa morte, ela não necessariamente é a morte física primeiro. Porque a gente perde comunhão com Deus. Porque a gente decidiu entre ser servo do pecado ou ser servo de Deus. Então, quando ele fala o salário do pecado é a morte, está querendo dizer que o pagamento de colocar o pecado como meu Senhor é morte. E a primeira morte que Satanás quer de nós é o afastamento da nossa vida, da nossa intimidade, da nossa comunhão. Primeira coisa que Satanás ele tenta nos tragar é tirar da comunhão. Porque as pessoas que não são bem resolvidas com Deus, automaticamente elas não são bem resolvidas consigo mesmo. As pessoas que não têm certeza de quem é Deus na sua própria vida, elas não conseguem definir quem elas são. O que elas querem, os objetivos que elas querem. Eu estava olhando uma pesquisa americana, quando a gente lê Bíblia, tem intimidade com Bíblia, a gente começa a crescer. Quer ver um negócio? Quem aqui ficou desempregado um período e começou a ler Bíblia? E as portas abriu assim, de um jeito que você fala, como? Foi milagre ou não foi? Alguém já passou por isso? Só eu? Está entendendo? Você está na fase difícil e começa a fazer leitura bíblica. Quando a gente lê a Bíblia 2 vezes por semana, ela não traz nenhum efeito psicológico e nem para a nossa alma. Nenhum. Agora imagina se a gente não está lendo nem 2 vezes. Eu estou falando assim, de ler pelo menos uma história, ou 2, 3 capítulos de algum texto. Se a gente não lê Bíblia, a gente não tem sequer a oportunidade de contemplar as coisas boas de Deus. Quando a gente lê Bíblia de 3 a 4 vezes por semana, e a pesquisa americana fala que ela diminui o percentual de depressão em 32%. E 25% de tentativa de suicídio. As pessoas que estão pensando em morrer, começam a ler Bíblia. Quando elas leem a Bíblia 4 vezes por semana, automaticamente elas já pensam em viver e não em morrer. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e está tudo aqui. E por isso que fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos... Nós temos que conhecer. Só que Satanás ele é matuto. Né? É um Satanás mineiro, matuto. Ele sabe que o povo não gosta de ler.
Então ele vai ocupando a sua mente com o Face, ocupando a sua mente com o Instagram, vai ocupando a sua mente com um monte de baboseira para te colocar mais ainda depressão, mais ainda vontade de morrer, mais ainda fracasso. Porque ele sabe que se você ler isso aqui, querido, você vai sair daqui uma pessoa viva, eficaz, em tudo que você vai pôr a mão. Um dia eu fui fazer uma entrevista de emprego, o pastor Daniel estava ansioso e orando muito, um jejum. Tinha 1 ano e 6 meses que eu estava de jejum, e nesse período eu fiquei desempregado. Falei, vamos ver o que Deus tem para falar. Eu abri a Bíblia assim, sabe? Quando a gente converte pela primeira vez, né? Quando a gente aceita Jesus pela primeira vez, faz assim, né? Fup, vamos ver o que Deus tem. Quem já fez isso? Demais, né? Vamos ver o que Deus tem. Aí fala assim, conserta a tua casa que morrerás, né? Aquela palavra do rei aqui. Não, essa aqui não é para mim não, peraí. Não é assim, cara? Não. Os teus inimigos tomarão conta da sua vida. Não, isso aqui não é para mim também não. A gente começa a escolher o que a gente quer. Mas um dia eu estava desempregado, abri assim, aí saiu lá Isaías 43. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Eu imaginei meu nome já lá na aprovação, na lista. E foi dito e feito. Fui fazendo as baterias de teste lá e passei. Eu falei, rapaz, Deus é fiel. Estão entendendo? A gente precisa de ler e sair dessa situação de morte, porque a gente só vai ter vida se a gente meditar na palavra do Senhor. E quando a gente fala assim, o salário do pecado é a morte, o pecado, eu lembro do pastor Vinícius pregando aqui, da Miriam. Eu lembro dele falar assim, o que é pecado? É tudo aquilo que não é dentro da vontade de Deus. Tudo aquilo que sai do alinhamento de Deus, que não está no propósito de Deus, que te tira a essência de Deus na sua vida, é pecado. Eu achei massa aquela... E aí ele foi trazendo alguns paralelos e eu achei interessante. Então, o que é pecado na nossa vida? Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não ler Bíblia é pecado. Eu gosto muito de Tiago, quando ele vai falar sobre boas obras, né, ajudar o próximo, né, que proveito há se disser que tem fé e não tem obras, porventura pode a tua fé salvá-lo. Não está querendo dizer que a obra salva, mas ele vem trazer um paralelo assim, me mostra a tua fé, que eu vou mostrar a minha fé e as minhas obras. Fé e obra tem que andar junto. Então não adianta eu ter uma fé que Deus vai mudar a minha história, mas se eu não leio Bíblia. Não adianta eu ter fé que Deus vai fazer um milagre na minha vida, se eu não tenho coragem de fazer como aqueles 4 homens, catar o paralítico e ajudar ele. A gente vai experimentar o milagre baseado na nossa fé. E a nossa fé tem que ter ação. E o interessante é que Tiago fala lá em 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Sabe fazer, mas não faz. Sabe ler Bíblia, mas não lê. Pecado. Ler Bíblia faz bem? Olha só esse texto. Sabe fazer o bem, mas não faz. Comete. É o que a teologia chama de pecado da omissão. Pecado omissivo. Você não age, mas você deixa de agir. Sabe que ler Bíblia é bom, mas não lê. Então é pecado. Sabe que adorar o Senhor na sua casa, colocar um louvorzão no seu carro, é bênção, faz bem para você? Faz bem, mas você não faz. Então é pecado. Então se a gente for naquela linha do pastor Vinícius, tudo que a gente deixa de fazer, que nos faz bem com Deus, é pecado. E o salário do pecado é... E Satanás, ele é astuto, ele não quer te matar fisicamente, ele quer matar seus sonhos, seus projetos. Porque, querido, fala a verdade, uma pessoa mal amada, ela consegue contaminar um monte de gente. Uma pessoa amargurada, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 14, buscar a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor, cuidando para que não nasça nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Olha aqui que o autor de Hebreus está falando. Ei, a pessoa amarga, ela vai amargar os outros. E Satanás, ele é astuto, o que ele faz? Ele não quer simplesmente tirar você da terra, não. Ele quer tirar o seu sonho, colocar você um morto-vivo, um walking dead, para você contaminar as outras pessoas. É aquele crente walking dead, é aquele crente que não tem vida. Anda para cá, anda para lá, vem para o culto, né, vai até na vigília se for o caso, mas está só o corpo. A alma, a gente não sabe como é que está a alma. E Deus, ele vem falar para você através dessa mensagem. A morte da sua alma é muito mais perigosa do que a morte do seu corpo. Então Deus veio te falar para você nessa noite que Ele é vida. Porque o mesmo texto de Romanos que fala que certamente morreremos, né, se a gente pecar, esse mesmo texto fala que o salário do pecado é a morte, mas, eu acho massa quando Deus coloca um mas,
Tudo tem uma solução. Fala para o irmão do teu lado, tudo tem um mais. Está difícil, mas... Está complicado, mas... Rapaz, o salário do pecado é a morte, mas... Aí nós temos um formado em letras ali, né? Todavia, contudo, porém, no entanto, não é isso? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida plena, é a vida eterna. E se você tem vida eterna, os seus milagres vão dar certo, sua família vai ser restaurada, tudo para você vai bem. Porque você está aprendendo a buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas vão sendo acrescentadas gradativamente. Diante disso, realmente a pergunta inevitável é, que eu quero deixar para você, quem é o seu Senhor? Qual é o seu Senhor? Porque quando fala de salário, fala de pagamento. Eu trabalho para um Senhor e eu tenho um salário. E quando a gente está falando de salário de pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, se eu coloco o Senhor como o meu Senhor, automaticamente eu tenho como salário o quê? Como pagamento? Vida. E vida abundante, vida plena. Não é vida meia boca, não. É vida em que você põe a mão nas coisas, as coisas dão certo. É aquela vida que as pessoas olham, rapaz, aquele cara é crente mesmo. Amém? Então a pergunta que eu deixo aqui para você é, quem tem sido o seu Senhor? Para pensar nesse paralítico. Ele estava querendo quem? Ele estava querendo ser levado até Jesus. Queria ser curado. E ele foi colocado no centro, onde estava Jesus. E Jesus estava em casa, já descansando. Isso aqui mostra para nós que a qualquer momento a sua família, lá na sua casa, vai começar a fazer culto. E milagres vão acontecer naquele lugar. Amém? Você crê nisso? Quando a gente pensa nesse texto, que existe uma morte prevista para nós. A Bíblia fala de uma morte eterna, em Apocalipse, em Daniel, em João, até lá em Mateus 7, 22, em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 27 fala assim, ao homem é ordenado viver uma só vez. Aí vem o 28 e fala, após isso vem a morte e o... Nós todos vamos passar por morte e por juízo, fato. Todos nós, Daniel, vamos passar por morte e por juízo. E o juízo é avaliar como é que a gente viveu. Não como a gente morreu, mas como a gente viveu. Amém? Então faça valer a pena, querido. Faça valer a pena esse tempo de vida que você tem. Esse tempo na terra que é muito pequeno perto de uma eternidade. Faça valer a pena. Fala, Senhor, eu quero voltar para os pés, eu quero voltar para a comunhão, eu quero andar na presença, eu estou cansado de ficar recebendo salário de morte, porque eu tenho pecado. Eu quero voltar a viver a essência da adoração, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero fazer tudo de novo, Senhor. Amém? Queria que você se colocasse sobre os pés, em reverência ao Senhor ainda. Fechar seus olhos. Até se quiser apagar essa parte de trás, para você ficar bem mais à vontade aí. Se quiser afastar nas cadeiras. Se você pensar como Jesus, algum paralítico pode ser colocado até você. E você vai ter que ter fé o suficiente para falar, eu vou orar por você. Se você for na perspectiva dos 4 homens que carregaram aquela cama, vai chegar pessoas diante de você precisando da sua força, pelo menos mais uma vez. Pelo menos mais uma vez. Talvez você está cansado, talvez você já está exausto de buscar uma resposta do Senhor, e essa resposta ainda não chega. Eu não sei como está o seu nível de expectativa, mas não coloque expectativa mais no milagre, coloque expectativa naquele que opera o milagre. Porque tem música que fala assim, a Bíblia fala, ele fazendo ou não fazendo, ele é Deus. Eu já não pode questionar a essência dele pelo que ele é capaz de fazer. Mas eu quero te falar como um profeta dessa casa que
Deus pode mudar a sua vida se você entregar de verdade seu coração para o Senhor, arrepender desses pecados e falar: Deus, eu quero viver esse milagre. Porque se a Bíblia fala que primeiro tem que perdoar pecado para depois ser curado, então eu preciso de perdão para depois receber cura. Eu preciso de perdão. Feche seus olhos. Começa a fazer uma reflexão aí de como está a sua vida. Você não vai lembrar de nada que eu ministrei aqui. Talvez você lembre de 20%, porque o cérebro humano não armazena tudo. Mas uma coisa você não pode esquecer: aquele homem apresentou-se diante de Deus, de Jesus, como uma enfermidade. E Jesus, ele poderia simplesmente falar: está curado, vai embora. Não, ele falou: primeiro, perdoados estão os seus pecados. Antes de qualquer milagre na nossa vida, em qualquer área, a primeira coisa que nós temos que ver é como que está o nosso coração com Deus. Como está o nosso nível de perdão.